Lucas, capítulo 23, versículo a partir do 36. Vamos lá. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro assim, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, conforme outras versões, Senhor, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E todos dizem amém. O oitavo milagre da paixão foi o maior milagre. Eu já disse que o milagre mais impactante deve ter sido a ressurreição dos mortos, em massa. Você imagina 1.000 pessoas, 2.000 pessoas mortas, saindo de volta pela porta da frente do cemitério e entrando nos lares, dizendo: Nós saímos da sepultura. Isso deve ter causado uma comoção muito grande na cidade. Mas o maior milagre é esse aqui. É quando um pecador se arrepende e recebe salvação. Porque haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não precisam de arrependimento. Esse é o maior milagre, o maior de todos. Jesus veio morrer para salvar o seu povo dos seus pecados. Foi isso que foi dito no início do Evangelho de Lucas: E ele salvará o seu povo dos pecados deles. O propósito principal de Jesus vir à terra foi salvar. E quando Cristo estava na cruz, ele fez uma oração. Muito tempo eu briguei com esta oração de Cristo: Pai, perdoa-lhes. Pai, concede o perdão a essas pessoas. Pois não é que na própria cruz Deus começou a efetuar isso que Jesus pediu? Porque na hora que Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, logo essa oração começou sendo ouvida a partir do momento que o centurião e os soldados reconheceram que Jesus era o Senhor. Ali começou uma obra a ser feita, Deus atender à oração do seu filho. E aqui se consuma quando Deus em Cristo entrega a salvação a esse rapaz, dizendo: Hoje mesmo você vai para o céu, hoje mesmo você entrará comigo no paraíso. Esta foi a maior de todas as obras, o maior de todos os milagres, porque do que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua salvação? O que dará ele em troca da sua salvação?
Ele não pode dar nada, nada desse mundo pode se comparar à salvação. Jesus disse, eu vou repetir, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a se perder? Não vale nada. Então, se não vale nada, é porque o milagre da salvação é o maior. Esse homem foi salvo, e eu gostaria nesta manhã tratar sobre algumas coisas em relação a este homem, a quem foi dada essa salvação. Vamos conhecer este homem, a quem foi dada essa salvação. Esse tipo de homem aqui é o tipo de homem que Deus salva. Deus não salva qualquer um. Você sabe que a salvação é uma coisa tão interessante que eu gostaria que você visse aí, que quando esse homem pediu a Jesus a sua salvação, ele poderia ter dito outra coisa. Por exemplo, ele poderia ter dito assim: Senhor, lembra-te de nós quando tu entrares no teu reino. Ou seja, quando tu entrares no céu, leve a gente, leve a mim e leve ele também. Mas ele não diz. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Sabe por que ele disse lembra-te de mim? Porque a salvação é tão individual. Você pode interceder pela salvação de sua família, mas você não pode forçá-la a se converter. Mas existe um momento em que você não pode incluir nem sua família nessa salvação. É na hora que você se dirige a Deus para implorar pela sua mesma. Quando você se dirige a Deus para receber a salvação, deixa eu ver se vocês entendem. Esse homem não era um crente que estava intercedendo e precisava interceder pela sua família ou pelo ladrão. Esse homem estava num momento decisivo, é pegar ou largar. Então, naquele momento em que estava em jogo a vida eterna, ele não tinha como decidir por um homem que estava ao lado, o tempo todo blasfemando-lhe Cristo. Então ali provou-se que a salvação é tão individual, que por mais que você interceda por alguém, chega uma hora que você não pode mais interceder por essa pessoa. E é interessante que se diga mais uma coisa: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele estava intercedendo pela sua salvação, até aquele momento, se você analisar os outros evangelhos, você verá que quem está criticando Jesus não é apenas um ladrão. A Bíblia diz que os dois ladrões lançavam impropérios em Jesus. Eram os dois quem blasfemavam de Jesus. Mas chegou um momento em que um parou de blasfemar. E ao invés de continuar blasfemando, ele pediu ao Senhor a sua salvação, nos dando a seguinte lição, que não é exatamente a mensagem que eu quero transmitir. A lição é a seguinte: eu posso ser ruim até onde eu quero ser ruim. Chega um momento que eu posso tomar uma decisão de mudar o rumo da minha vida. Há pessoas que vivem fazendo o bem e morrem como se fossem pessoas más. Foi que nem Jesus, viveu a vida fazendo o bem, mas morreu como o pior, pois foi colocado no meio dos dois ladrões. E quem fica no meio ou é o pior ou é o melhor. Quando você vê uma pessoa no meio, ou ele é o pior ou ele é o melhor. Jesus foi colocado no meio porque ele era o pior. Ele viveu uma vida fazendo o bem e morreu como o pior. Já um daqueles ladrões me dá a seguinte lição: tem gente que vive ruim, vive mal, mas morre bom. Aquele ladrão que se arrependeu, viveu uma vida todinha fazendo o que não prestava. Salteador, era ladrão, era assassino, era todo tipo de coisa ruim. Mas na hora da morte, ele morreu como bom. Hoje tu entrarás comigo no paraíso. Viveu a vida fazendo o que não prestava e morreu bom. Mas uma coisa eu quero dizer sobre aquele homem que viveu ruim e morreu bom. Escute:
Quem foi que viu da família ou dos crentes que andavam com Jesus, o Senhor Jesus salvando aquele homem nos últimos minutos de sua vida? Ninguém. Você só sabe disso porque você lê na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, Jesus tinha salvado aquele pecador e você até hoje não sabia que ele tinha ido para o céu. O que é que eu digo para você? Não diga que teu pai que morreu incrédulo, na tua opinião, foi para o inferno. Nem que tua mãe foi para o inferno porque, na tua opinião, morreu incrédula. Porque era idólatra, era macumbeira, ou outra coisa qualquer. Aí você diz, meus pais morreram incrédulos, meus avós morreram incrédulos, estão no inferno. Você não sabe. Porque na última hora, Deus pode dar-lhe a última chance e eles agarrarem com unhas e dentes. É por isso que a Bíblia diz que quando nos assentarmos na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, veremos que muitos filhos do reino foram lançados fora e muitos que não pertenciam a este reino estarão lá dentro. Quem entendeu, diga amém. Mas existe outro tipo de gente que vive a vida todinha fazendo o que não presta, e nem mesmo a proximidade da morte faz com que eles fiquem bons. Tem gente que diante do sofrimento se rende, e tem gente que diante de um sofrimento piora. Tem gente que enquanto mais sofre, mais pior fica. Tem gente que enquanto mais castigo, mais duro fica. Tem gente que se arrepende quando vê o sofrimento, e tem gente que não tem jeito. Parece que tem gente que tem a sua mente cauterizada, não entra nada, é duro de coração e duro de consciência. Você pode falar, a única reação da sua mente é ficar pior. Mas esse homem que recebeu salvação merece nossa consideração. A pergunta é, quem era este homem? A quem foi que Jesus deu essa salvação? Eu vou citar aqui quem era este homem, ou a quem foi que Jesus deu esta salvação. Esse homem, número 1, esse homem era um homem que passou a temer a Deus, ou seja, Jesus ofereceu salvação ao homem que temeu a Deus. Ninguém nunca será salvo sem temer a Deus. Se você ler ou lembrar do texto, esse homem olha para o outro zombador e diz assim: tu nem nesse sofrimento temes a Deus? Estando tu na mesma condenação, na mesma sentença, você não teme ainda? Ele se admirou de alguém estar em tamanho sofrimento e ainda não temer. Porque ele estava dizendo, olhe, eu baguncei até há algum tempo aí, fui condenado à cruz, mas quando eu vi a morte nos olhos aqui, meu amigo, eu não vou continuar assim não, vou temer esse homem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de tudo. Esse homem parece ter entendido que há um sofrimento pior do que o sofrimento da cruz. E olhe que o sofrimento da cruz não era brincadeira. E como disse Spurgeon em uma manhã, eu repito para vocês, eu não quero mexer com as emoções de vocês nesta manhã de ressurreição, tratando para vocês sobre quais eram realmente as dores da cruz. Esse homem temeu. Quando ele viu aquela dor, se viu naquela dor de sofrimento da cruz, ele deve ter pensado, deve ter um sofrimento pior do que esse. E passou a temer a Deus. Parece até que ele tinha ouvido aquilo que Cristo falou outro dia: não temas aquele que mata o corpo e nada pode fazer com a alma. Temei antes aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Eu quero perguntar a vocês: quem é que mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma? Quem é que mata o corpo e não pode fazer nada com a alma? Satanás. Tem gente que diz, tema a Satanás. Não, não tema Satanás, não tenha medo dele, nem respeite ele, nem nada. Você enfrente-o, resista, a Bíblia manda resistir, nem ter medo, nem respeitá-lo, nem nada. Olha, não tema aquele que mata o corpo,
mas nada pode fazer pela alma. Disse Jesus: você não pode temer Satanás, mas ele pode matar o corpo, porque a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Se Jesus deixar-nos por um momento, Satanás mata seu corpo, mas ele não pode fazer nada com a sua alma. Jesus disse assim: agora temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quem é que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno? Jesus. Só Jesus tem o poder de matar também o corpo. Só que daí para frente ele pode levar para o céu. Então a esse você deve temer. Então aquele homem deve ter entendido que havia uma vida depois da morte, onde o homem poderia ser ou não ser um sofredor. E ele acabou com essa possibilidade de ir sofrer na hora que ele disse: eu temo a Deus. E você não teme a Deus, não? E você não tem temor de Deus estando na mesma condenação, não? Oh irmão, o apelo de Deus nesta manhã entre nós aqui é que nós possamos sair daqui com um temor no coração, o temor de sua palavra, o temor de desobedecermos, o respeito pela pessoa de Deus, por onde quer que vocês entrem, onde quer que vocês estejam, onde quer que vocês passem. Esse homem que foi salvo, ele foi salvo. Jesus deu a salvação àquele que temeu o seu nome. Quantos podem dizer amém? Será se você tem esse respeito por Deus? Será se você carrega esse temor? Não é aquele medo de Adão, não, que você se esconde de Deus, não. Você sabe que quando você teme a Deus de fato e você peca, você corre para onde Deus está, e não para distante de onde Deus está. Quando eu vejo às vezes chegar uma ceia, aí o irmão me liga e diz assim: bispo, eu não posso ir à ceia hoje, porque eu estou em pecado. Quer dizer que esse temor não é o temor da Bíblia, não é o temor da salvação, não é o temor que salva. Quando a gente peca, a gente não fica com o temor que nos afasta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando a gente peca, o temor que vem à alma do crente não é aquele temor que afasta, é o temor que aproxima. Entendeu, Edivânio? Então quando eu peco, aí é que eu tenho que correr para o altar para pedir perdão e crer na regeneração. É aí é que eu tenho que correr para onde Deus está adorado, Deus está sendo adorado, para que eu possa me regenerar, não me esconder como Adão. Se você está entendendo, glorifique a Jesus. Outra coisa que quero dizer sobre a quem Jesus deu essa grande salvação. Em segundo lugar, ele entregou essa salvação àquele homem que confessou que era digno de morte, ou seja, confessou a sua culpa. Você sabe que Deus não tem promessa nenhuma para quem não confessa? Você sabe que uma coisa é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, como o centurião reconheceu, e outra coisa é dizer assim: Senhor, aliás, é dizer assim: nós, com justiça, estamos aqui pagando pelo que os nossos atos merecem, nosso castigo corresponde à nossa infração. Uma coisa é isso, e outra coisa é apenas dizer assim: este era o Filho de Deus. Eu não estou me colocando no meio, estou só reconhecendo que ele é o Filho de Deus. Mas quando eu digo assim, eu estou pagando o que os meus atos merecem, eu estou apenas pagando o que eu fiz. Eu sou digno de sofrer o que estou sofrendo. Quem não fez nada foi Cristo, mas eu fiz, eu confesso. Ele confessou a sua culpa. Jesus não tem negócio com quem não confessa a sua culpa. Há 15 dias eu transmiti uma mensagem sobre os 7 tipos de confissões. A confissão de Faraó:
do homem endurecido, a confissão de Balaão, o homem dúbio, a confissão de Acã, a confissão duvidosa, a confissão de Saul, que foi a confissão hipócrita, a confissão de Davi, que foi aquela confissão que ele fez, mas foi uma confissão incompleta, e a confissão também do filho pródigo, que foi a confissão correta, quando ele disse: eu vou voltar. Até a confissão de Davi não foi correta totalmente, porque Davi, quando pecou com Batseba, ele disse apenas assim, em outra parte lá, ele disse assim: pequei contra ti, Senhor, somente contra ti. Quem disse que ele pecou só contra Deus? Ele pecou contra a sua família, ele pecou contra Israel, ele pecou contra a história, ele pecou contra a família de Batseba, ele arrebentou com a vida de Urias. Ninguém peca, só ofende a Deus, ofende os outros. Tanto é que Israel estava padecendo por causa do pecado de Acã. Ah, se seu pecado e o meu pecado agravasse, somente a gente quando erra. Mas quando você erra, você arrebenta com muita gente. Então é isso. Mas Deus não tem nenhum compromisso com quem não diz eu errei. Eu estava falando sobre essa questão de confissão essa semana na casa de uns crentes, de uns irmãos, e parece que tinha um em erro lá, e alguém me disse assim: bispo, o senhor diz que quem peca e não confessa não tem bênção para ele? Eu disse e digo e vou continuar dizendo: é aquele que confessa e deixa que alcançará misericórdia. Quem confessa, quem comete o erro e só abandona o erro, Deus não tem nada com ele. Aí aquela mãe disse assim: nem que a pessoa abandone o pecado. Eu disse: nem que abandone o pecado. Só abandonar o pecado não tira a maldição de uma pessoa. Isso é sério. Por que muita gente não prospera na vida? Porque não aprende a regra da confissão. A confissão é o começo de grandes prosperidades. Quando eu cometo um erro, eu tenho que dizer como este homem disse assim, disse aqui, ele disse: olha, eu estou pagando por aquilo que os meus erros merecem. Eu mereço, eu matei, eu roubei, eu adulterei. Aí Deus tem negócio com esse homem. Mas se ele cometer um erro e somente deixar e não confessar que errou, ele continua debaixo de uma desgraça, de uma miséria. Ele nunca será salvo só porque deixou o pecado. Ele só pode ser salvo se ele confessar com a boca. E Paulo foi claro: com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca é que se confessa a respeito da salvação. Está claro ou não está? É preciso que abra a boca e diga: eu errei, para Deus. E aquela irmã perguntou: mas se disser só a Deus, não está bom não? Ainda não está. A Bíblia diz que tem horas que a gente tem que confessar nossas culpas uns aos outros. Confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. É sério. Confessar a quem? Confessar a quem eu agravei. Porque se eu agravei o pastor fulano de tal, e eu só confesso a Deus, qual o testemunho que eu estou dando para ele? Para ele eu continuo irreversível. Eu não sou obrigado a cometer um erro em secreto e chegar e colocar a boca no trombone, mas eu preciso confessar para aquele que eu errei. Confessar que errei, pedir desculpas e tudo mais. Pois bem, esse homem a quem Jesus deu salvação, recebeu salvação porque confessou que era pecador, que merecia sofrer, que merecia estar ali. Ele merecia tanto que ele não disse que nem os outros. Ele não continuou dizendo:
saia da cruz e tire a gente também. Ele não pediu mais. Ele não pediu para não pagar o castigo da cruz. Quando eu me converto a Cristo, eu não posso pedir para Jesus perdoar minhas dívidas financeiras. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aquilo não é dívida financeira não, e nem dívida moral não. Irmão, tem gente enganada. Perdoai as nossas dívidas. Mas tu está pensando que essas dívidas são dívidas financeiras? Ou dívidas morais? Não. Perdoe minhas dívidas espirituais. Perdoe o que eu fiz, que eu agravei a ti. Mas o que eu devo na esquina, eu tenho que pagar. O que eu devo a um irmão em Cristo, no sentido de pedir-lhe perdão, de me reconciliar com ele, eu não estou isento disso não. Jesus não vai dispensar a conta dos outros não. Quem entendeu? Ele vai dispensar a conta que eu fiz com ele. Me ajude aí, sem ofender. Ajuda o irmão aí e diz: irmão, Jesus não perdoa a conta dos outros não. Ele só perdoa a dele. Se você deve a ele, você lhe perdoa. Mas se você deve aos outros. Quem foi esse homem a quem Deus deu salvação? Em terceiro lugar, foi o homem que defendeu Jesus. Jesus deu salvação àquele homem que lhe defendeu. O homem que o defendeu recebeu salvação. Você nota que esse homem dizia: se tu és o filho de Deus. O outro dizia: se tu és o filho de Deus, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Se tu és o Cristo, o cara estava colocando a divindade de Cristo em dúvida. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Como se Jesus, porque é Cristo, tenha que fazer tudo o que os homens querem para poder provar que é Deus. E é assim. Se tu és pastor, então visite todo mundo, como se pastor tivesse que provar que é onipotente. Se tu és professora de fato, bota meu filho para passar de ano, como se professora só pudesse provar que você é professora se aprovasse todos os alunos. Não, eu não preciso provar que sou quem sou para nada, para muitas coisas. Não preciso. Jesus não precisa salvar os dois ladrões da cruz, tirá-los de lá para provar que é Deus. Precisa não. Eu estava consertando o teto de uma igreja uma vez. Aparece o incrédulo e eu cantando, louvando a Deus e pregando para um cara que estava lá embaixo dentro da igreja. Aí passou um incrédulo e se incomodou e disse assim: tu és santo mesmo? Eu disse: sou. Vai morar no céu? Eu disse: vou. Ele deu uma gargalhada do diabo e disse assim: se tu és santo, pule de cima dessa igreja. Eu disse: você disse o quê? E fiquei lá em cima do teto. Se você é santo mesmo ou crente, pula aí de cima que eu acredito. Eu disse: você não me desafie, mas essa eu quero ver. Se você pular daí, você morre. Pula aí de cima, se você não morrer, aí eu acredito. Eu disse assim: meu amigo, eu sou crente, mas não sou doido. Não sou doido não, meu amigo. Jamais. Olhe, Jesus, para provar que é Cristo, vai ter que pular. Esse homem que recebeu salvação era, em terceiro lugar, um homem que defendeu Jesus. E eu pergunto a você: será se o que Edivânio, o presbítero Edivânio, disse aqui de frente nesta manhã, será se não foi uma defesa ao Senhor Jesus? E você sabe, presbítero, que eu sei que causa um certo desconforto a gente tratar dessas coisas, mas é necessário. Nós não podemos ocupar a frente da igreja, nós não gostaríamos de ocupar a frente da igreja para defender, para dizer certas coisas, mas a gente é obrigado. Jesus uma vez foi preciso mandar dizer para Herodes: diga a Herodes que eu mandei dizer que ele não é gente não, ele é uma raposa. João Batista uma hora olhou para uma multidão e disse: olha, infelizmente vocês não são gente, vocês são uma raça de cobras venenosas. Será que eles gostaram de dizer isso?
Uma vez ele olhou para Pedro e disse: afasta dele, Satanás, tu está endemoniado, Pedro. Será que Jesus gostou de falar essas coisas? Não! Mas às vezes é necessário, porque às vezes o evangelho é tão atacado, entra em tanta crise por causa das pessoas. O evangelho é o mesmo, mas os homens bagunçam. Ou vocês não viram eu falando há 15 dias daquele pastor no Brasil que está levando aquela pastora, que ela é da Paraíba, aliás, da Paraíba não, da Bahia, e ela tem o dom, segundo dizem, a unção do cavalim. Ela é pequeninha e bem grossinha, e quando ela começa a pregar e a cantar, aí o pastor vai e pula na cocunda dela em São Paulo, e ela roda no altar, daqui a pouco a esposa do pastor pula naquela irmã, e vai pulando os crentes em cima daquela irmã, e ela rodando em cima do altar, e dizendo que a unção que Deus deu a ela para rodar pastor no ar. Tem horas que a gente é obrigado a defender Jesus. Esse homem olhou para o outro e disse: olha, você merece sofrer, você merece, por favor, não diga que quem merece não merece. Escute o que eu estou dizendo. Nunca tire a culpa de quem tem. Não fique ao lado do erro de ninguém. Você merece sofrer, e eu mereço sofrer. Nós erramos, irmãos, nós erramos demais, porque nós chegamos para quem merece sofrer e dizemos assim: você não merece sofrer. Quem está sofrendo por causa de um erro, com as suas palavras, se você sabe que é porque merece mesmo, não tire a razão que Deus teve de fazê-lo sofrer. Não tire. Você não foi chamado para tirar a culpa de ninguém, nem tampouco condenar o inocente. Se seu filho cometeu um erro, pelo amor de Deus, não diga a ele, não seja Dona Florinda. Tem muitas mães, muitos pais que são como Dona Florinda. Kiko errou o tempo todo. E eu ouvindo agora uma entrevista da mulher do Chaves, e ela dizendo por que Chaves lançou o personagem de Dona Florinda. Uma crítica às mães superprotetoras, aos pais que veem seus filhos errados o tempo todo e ficam passando mão na cabeça. Era uma crítica do Chaves. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas na casa do Senhor com esse espírito maligno de superproteção. Superprotege a si mesmo, superprotege filho, superprotege irmãos, superprotege pai, mãe. Você não é obrigado a lançar desaforo em ninguém, mas você só conserta o errado quando diz a ele que ele errou. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Você e eu estamos onde merecemos estar. Agora Jesus, não. O errado não tira o corpo de banda, nem também observa quem está errado e diz que está certo. O errado tem que se colocar na posição de errado e reconhecer quem está inocente. Esse homem que foi salvo foi o homem que defendeu Jesus e disse: ele nenhum mal fez. Agora, irmãos, quem foi dizer a esse homem que Jesus não tinha feito nenhum mal? Eu vou dizer quem foi que fez, quem foi que disse. Ninguém disse. Esse homem participava das reuniões de Jesus, certamente. Ele presenciou quando Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, presenciou quando Jesus fez o bem a tantas pessoas, e agora ele tinha certeza, ele não fez nenhum mal, ele defendeu Jesus. Se você quiser ser salvo, quiser ser bem-aventurado, aprenda a defender Jesus. Posso ouvir um amém? Eu vou correr. Em quarto lugar, esse homem que recebeu salvação, Jesus deu salvação ao homem que creu na realeza de Cristo. Você sabe que Jesus ficava cheio de, entre aspas, asas, quando você reconhecia que ele era filho de Davi? Você sabe por que Jesus atendia quando alguém dizia, filho de Davi? É porque chamar Jesus de filho de Davi é a mesma coisa de chamá-lo de rei.
Quem diz amém? Esse homem disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu. Então ele estava reconhecendo que Jesus era rei. Quem diz amém? Mas uma coisa que eu quero dizer aqui, é coisa demais, é revelação demais. Escute aqui. Sabe qual era o maior problema de Pilatos com Jesus? Era o seguinte, pode olhar que ele pergunta: tu és rei? Tu és rei? Tu és rei? Você é rei? Aí de tanto ele perguntar, ele diz: faça uma placa e coloque aí nessa placa: Jesus Cristo, o rei dos judeus. Ele escreveu aquilo, irmãos, sem pensar direito. Porque se ele pensasse nisso, ele jamais tinha escrito um negócio desse. Mas quando ele quer, quando Deus quer, Deus obriga qualquer pessoa a fazer o que Deus quer. Deus faz jumenta falar, aleluia. Deus faz o incrédulo confessar, Deus faz o que quiser. E Pilatos, sem querer, sem pensar direito, escreve uma placa: este é Jesus, o rei dos judeus, o Nazareno, o rei dos judeus. Coloca lá, coloca lá. Aí colocaram aqui, ó, em cima da cruz. E naquele momento em que os ladrões brigavam entre si e diziam coisas um com o outro e com Cristo, um deles, esse do qual estou falando, levanta a cabeça e lê a placa que Pilatos mandou fazer. A placa era: esse é Jesus, o rei dos judeus. Quando ele olha para aquele negócio ali, ele diz assim: ah! Quem está entendendo? Quem está entendendo o mistério de Jeová? Como é que está escrito mesmo? Jesus Cristo, o rei dos judeus. Ah, ele tem um reino. Quem glorifica a Deus com as palmas? Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Portanto, você saia daqui nesta manhã com uma certeza: o primeiro folheto evangélico, quem escreveu foi o incrédulo, foi Pilatos, e fez efeito. Eu queria ouvir vocês dizerem: louvado seja Deus, louvado seja Deus.